Bom, vamos começar com a troca do conector de carga do telefone celular. Então, eu vou passar para vocês aqui. Nós temos dois conectores de telefone celular aqui, dois conectores USB. Eles mudam, eles são diferentes de telefone para telefone, tá? Mas a técnica aqui é basicamente a mesma, não tem muita diferença de um para o outro. O que eu estou querendo dizer com isso não vai servir tirar um conector de qualquer placa para simplesmente passar para outra. Eles têm que ser compatíveis. Esse modelo aqui, ele pode estar em vários telefones de várias marcas diferentes, tá? Então pode ser que você consiga aproveitar de um telefone que seja diferente, mas o conector de carga é o mesmo. Mas existem vários desses modelos aqui, então isso é muito difícil acontecer. Você pegar dois telefones que têm o mesmo conector de carga, sendo que eles são de fabricantes diferentes. Mas acontece, raramente, mas acontece. Aqui nós temos dois exemplos. Nós temos um conector bom, usado, e um conector novo. Por que eu botei esses dois aqui? Porque existe uma grande diferença entre um conector usado e um conector novo, que é a diferença do estanho. O conector usado, que já estava numa placa, ele não precisa ser estanhado. O conector novo, ele precisa ser estanhado. O que é você estanhar o componente ali que você quer soldar? Soldar é o ato da cola, né? Colar uma peça de ferro ou cobre na outra. Isso que significa soldagem. Só que para soldar você precisa usar aquele ferrinho, né? Vamos chamar assim. Aquele ferrinho prateado molinho que você derrete com um ferro de solda. O nome desse ferrinho, que não é ferrinho, esse material, ele é estanho. Ele é composto por estanho e chumbo. São os dois componentes desse ferrinho, né? Vamos chamar assim. Aí você precisa, antes de colocar um conector novo, você precisa estanhar o conector novo. O que seria estanhar? Como fazer para estanhar um conector novo? A gente teria que colocar ele aqui, ó. Colocar ele num jacarezinho desse aqui de ferro, num robozinho, num bracinho de ferro aqui, como vocês podem ver. Colocar o conector aqui para poder você, com o ferro de solda, é como se você estivesse pintando, porque ele vai estar numa cor, geralmente ele vem numa cor dourada, e aí você vem com o ferro de solda e deixa ele prateado. Então você vem com a pontinha do ferro de solda e estanha. Só que você precisa usar a pasta de solda primeiro, como a gente vai ver o uso da pasta aqui daqui a pouco, em alguns componentes. Você precisa passar a pasta para ele poder aderir à solda, porque senão a solda não vai colar. Ela não vai aderir ao ferro do conector. Tá? Então você passa a pasta de solda no conector, nas partes que você quer estanhar, vem com ferro de solda, encosta a solda ali, que ela automaticamente passa para o componente. E aí depois do conector estanhado, é que a gente vai poder colocar esse conector. Então, com isso já em mente, com o conector já estanhado, você precisa proteger o telefone antes de jogar calor. Então a gente vai ver o uso dessas fitas aqui. Nós temos a fita Kapton, que é essa fita cor de cobre aqui, mas que não, ela é isolante, tá? É uma fita de isolante. Ela não conduz eletricidade. E nós temos essa fita aqui, que é a fita reflexiva, ou fita alumínio. Essa fita alumínio, ela é como se fosse um fio, tá? Ela conduz eletricidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque você não pode deixar partes dessa fita dentro de um telefone ou colocar ele na carga com a fita presa ao telefone, porque aí você vai gerar um curto-circuito, podendo danificar a placa. Já essa daqui não. Essa daqui é tudo bem você colocar, porque ela é isolante, então você pode colocar o telefone na carga com a fita Kapton. Avançando aqui no vídeo, como ele vai jogar calor na placa, ele precisa proteger as partes sensíveis da placa. Então, ele precisa encapar dessa forma que a gente está vendo aqui, tá?
Ah, ele só usou a fita alumínio, a fita reflexiva, ele não usou aquela outra fita, não sei. Pode ser que aquela fita esteja aqui por baixo. Pode ser que ele tenha colocado aquela fita aqui por baixo. Existe uma diferença nessas duas fitas. Essas duas fitas, a gente usa porque o calor pega na fita e aí não estraga nenhum componente, não derrete nenhum componente. Só que a fita de plástico, né, a fita Kapton, que não é plástico, mas eu vou chamar assim para vocês entenderem melhor, a fita isolante, aquela fita de plástico, ela suporta uma temperatura muito mais alta do que essa de alumínio. Então ela protege muito mais, só que ela tem um problema. Ela não cola na placa direito. Ela cola, mas quando você joga calor, ela descola. Então quando eu tô com muito cuidado, e é uma coisa que a gente precisa ter constantemente na hora de mexer com placa de circuito de celular, como vocês podem ver, os componentes são muito pequenininhos aqui, ó, são muito sensíveis. A gente precisa estar sempre tendo cuidado. Cuidado é por isso que muita gente não acaba não levando essa profissão de manutenção de celular à frente. Por quê? Porque tem muito, vamos chamar assim, muito prejuízo no começo, porque acaba estragando. Se você pratica e estuda, a grande quantidade de ter algum prejuízo é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo. Mas no começo eu já levei, meus alunos já levaram, meus professores já levaram prejuízo, então isso aí é normal, tá? Faz parte do seu estudo. Então, para você evitar qualquer outro problema, a gente faz o quê? A gente dá uma isolada. E aí, com uma das duas fitas, ou até mesmo as duas fitas juntos, você consegue fazer esse encapamento aqui para na hora de jogar calor não danificar as peças sensíveis, tá? Ó, agora é o outro lado. Agora ele está mostrando o outro lado. Virou o lado de baixo do conector, tá? Também passou a fita aqui para proteger os componentes sensíveis. Agora aqui ele vai mostrar a temperatura que ele vai usar. Está usando aí por volta de 400 graus. Isso aí que ele está mexendo é a potência do vento, tá? Se o vento vai ser fraco ou se vai ser um vento forte. Ele está usando menos da metade, está usando no 4 aqui, ó, que é o que eu também uso. A temperatura eu uso até maior, mas eu estou começando a usar menor também, apesar de demorar mais. Porque outra coisa desse esquema de trabalhar com celular é a paciência, né? Às vezes a gente está com pressa, quer botar uma temperatura alta para poder fazer o serviço logo e acaba torrando a placa. Então, demorar mais para fazer um serviço, mas usar uma temperatura menor é também uma questão de segurança para o telefone. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é isso aí que eu falei que é a pasta de solda, ó. Tá usando a pasta de solda ou fluxo de solda, tá? Tem gente que usa pasta, tem gente que usa fluxo, tem gente que gosta de usar mais de um tipo de pasta, tá? Isso aí vai, conforme você vai trabalhando, você vai descobrindo novos produtos, novas técnicas, e aí vocês também vão fazendo do jeito de vocês. Eu, inclusive, utilizo o Breu, que eu já vi algumas pessoas aqui utilizando também, mas para estanhar eu prefiro a pasta. Repare o seguinte, ele vai jogar agora calor embaixo do conector. Aí ele está mostrando que vai precisar derreter o estanho das quatro patas em volta, né, das quatro garras, vou chamar de quatro garrinhas, e os conectores aqui atrás, os dentinhos aqui. Então ele vai jogar o calor bem aqui nesse sentido, ó. Eu quero que vocês reparem, que assim que ele começar a jogar o calor, ó, olha como é que ele joga o calor. Ele está fazendo um formato de U, passando aqui para cá e daqui para cá, fazendo esse formato aqui, ó, tipo um formato de U. Por que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso e por que ele não está fazendo assim, ó, para frente, para esquerda e direita, esquerda, direita, esquerda, direita? Por que ele não faz assim? Porque ele está querendo preservar o conector para não jogar calor diretamente dentro do conector, porque o conector por dentro, vamos voltar aqui na parte de trás do vídeo.
Ó, vamos voltar aqui um pouco mais, onde ele mostrava esse lado, o outro lado da placa, esse aqui, ó. Esse, ué, calma aí. Tá. É esse lado aí, ó. Por que que ele tá... como ele tá jogando calor por baixo, então a gente tá vendo de cabeça para baixo, nesse caso ele tá jogando calor agora por cima. Por que que ele tá fazendo isso aqui? Para desviar do centro do conector, para não evitar jogar o mínimo de calor, para evitar jogar calor, né? Jogando o mínimo de calor lá para dentro do conector e derretendo o conector por dentro. Mas, se ele passou a fita em todas essas áreas aqui, por que não cortar um pedaço de fita e usar exatamente aqui, ó? Colocar um pedaço de fita aqui. E eu prefiro fazer, inclusive, deixar uma sobra de fita para cá, ó. Coloca a fita até aqui, deixa uma sobra de fita para cá. E essa sobra de fita que tá para cá, eu tapo, inclusive, a parte da frente do conector. Fazendo ali colocando a fita daqui até o outro lado. Só que tem que ser cortada direitinho. Você não pode jogar um pedaço grande, porque senão você não consegue tirar o conector depois. Voltando para a parte que ele tá jogando calor. Ah, aqui já tá até tirando. Ó. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Como é que eu sei que o componente já está pronto para ser removido? Como é que eu sei que o conector de carga já pode ser removido? Isso aqui também às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil. Esse caso aqui é um pouquinho mais difícil. Vou explicar para vocês por quê. Vamos dar uma olhada. Repara que ele vai mexer no conector e o conector vai balançar, o que é um sinal de que ele já está solto. Ó, tá vendo como é que ele balança? Ó como é que ele balança. Agora, vai uma dica aqui muito importante. Essa pinça que ele está usando para remover, ela não pode pegar por dentro do conector, ela tem que abraçar o conector por fora. Ou seja, a outra parte da pinça que a gente não está vendo, ela não pode ir dentro do conector. Já vi aluno comprar conector novinho, chegou dentro da sala de aula, na hora de colocar ele pegou o conector por dentro, porque era um conector que não dava para você abraçar como esse aí dá. Porque tem placa que ela é vazada, ela tem o corte do conector e tem placa que não tem, ela é toda tapada. E aí, como é que você vai abraçar o conector se a placa é toda tapada? Você vai, em vez de você abraçar do jeito que ele está pegando por ali, você vai abraçar por aqui, ó, colocando uma ponta da pinça aqui, a outra ponta da pinça aqui. E aí você daqui vai puxar para cima. Por quê? Porque se a placa for tapada aqui embaixo, você não vai conseguir abraçar como esse aí está abraçando. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é o corte da placa. Ele vai tirar, a gente vai ver. Olha lá, ó. Continua jogando calor, não pode parar de jogar calor, tá? Não pode, é importantíssimo, porque às vezes o cara vê que tá molinho, tira o calor e puxa. Cara, quando você tira o calor, o estanho seca na hora. Na hora, é questão de menos de um segundo às vezes, tá? Então você precisa continuar jogando calor. E outra coisa, às vezes soltou tudo, mas não soltou um desses dentinhos aqui embaixo. E aí quando você puxa com força, você rompe a trilha da placa. Rompeu a trilha da placa, vai te dar um trabalho danado para você conseguir botar um conector de carga aí de novo e fazer ele funcionar perfeitamente. Rompeu a trilha, se for do positivo, é mais fácil de consertar, porém você tem que consertar. Agora, se for a outra, se for do negativo, você nem precisa consertar. Porque tudo isso aqui é negativo, tá? Tudo isso aqui, ó. Essa garra, essa carcaça inteira, essa garra, tudo isso é negativo. Então, se a trilha do negativo romper, tranquilo, nem precisa consertar, porque o resto já faz essa função. Agora, se for do positivo ou as de dados, que são as do meio, essas de dentro, essas bem aqui de dentro, aí, para ele funcionar perfeitamente, você vai ter que refazer essas trilhas. E aí que é o problema. Olha lá, ele removeu. Reparem que você não tem um aspecto de molhado, de derretido. Isso vai variar de acordo com
a qualidade e o fabricante da solda, tá? Esses telefones, essas soldas, elas são até melhores, só que elas são difíceis de trabalhar. Então a gente vai ver um outro exemplo onde você claramente consegue ver que a solda está derretida. Aqui você não vê, ó. Vou voltar um pouquinho, olha só. Olha lá, ele acabou de tirar o conector está aqui em cima, mas você não vê a solda, você vê pouco a solda brilhar aqui embaixo, muito pouco, quase nada. Aí ele tirou, ó, como você, isso que eu estava querendo dizer, que a placa é vazada, ó. É isso que eu estava me referindo com a placa vazada, ó. Ela tem um corte aqui, ó. Tem, Aham. tem placa, tem placa que não tem esse corte, ela é toda tapada e o conector ele é apoiado em cima da placa. E aí você não consegue abraçar com a pinça como ele está fazendo, ó. Ele está pegando por baixo, ó. Ele está pegando por cima, ele vai virar e por baixo. Olha lá, ele está pegando por baixo e por cima. Aí você não consegue pegar quando a placa ela não é vazada. Mas quando a placa for vazada, quando ela tiver esse corte, é mais fácil pegar, porém é mais difícil jogar calor sem estragar. Tem que fazer todo aquele esquema da fita que eu falei. Agora, quando é tapada, você nem precisa passar a fita embaixo do conector, só nas outras partes sensíveis. Ou seja, é mais fácil para um lado, para o outro nem tanto. Então aí ele está abraçando, você pode ver. Esse conector, ele já está estanhado, você não precisa mais passar solda aqui, ó. Não precisa passar solda nele. Você só precisa passar, às vezes, você precisa passar mais solda aqui, ó, aonde ele saiu. Aonde ele saiu, você precisa passar mais solda. Vamos ver? Isso aqui são as pontas de ferro de solda que ele está mostrando, tá? Você pode trocar a ponta de ferro de solda por vários modelos ali que facilitam o trabalho. Olha só, ele agora vai completar ali com o estanho. Olha só, isso que é interessante, muita gente não sabe que isso acontece. Deixa eu voltar um pouquinho. Repara que ele vai, ó, como é que ele passa? Viu? Ele passa o ferro de solda com estanho e o estanho ele só pega na parte clara. A parte escura, que é essa placa, que é essa parte verde aqui, ó, da placa, que aqui tá essa parte azul aqui da placa que aqui tá sujo, tá meio verde. Essa parte escura, estanho nenhum pega. Então você pode encher o ponto do ferro de solda aqui, de estanho, desculpa, encher a ponta do ferro de solda de estanho, passar em cima de todos eles ao mesmo tempo, que não vai pegar. O máximo que pode acontecer é ficar com o excesso e o excesso fazer uma ponte entre os dois, conectar por cima. De tanto excesso, eles fazem uma ponte entre os dois. Mas isso aí é muito fácil de resolver. Você passa o ferro de solda que ele sai. Aqui, ó, a ponte que eu falei aí, ó. Ó o excesso aqui, ó. Ó a É, ponte aqui, ó. Tá vendo? Mas você pode ver aham. que ele passou bastante mesmo de propósito, mas ele vai tirar. Ele vai tirar o excesso. Ó, passando a pasta aí, ou fluxo, não sei o que ele tá usando. Ó, olha lá, ó, já resolveu. Ó, tá vendo aí? Já resolveu. Ela Show. tudo limpinho direitinho. Ele agora tá jogando. Ó a diferença dessa solda que ele passou. Quando ele joga, Aham, uma brilha. quando ele joga o calor, ela brilha, ó. E a de fábrica não faz isso. Ela é mais resistente, a de fábrica. Por isso que ela não brilha tanto, mas é bem mais difícil de trabalhar. Ó, como é que vai começar a brilhar, ó. Ó, como é que fica cromado? Muda. Tá Isso vendo? significa que ela tá mole, né? Sim, significa que ela tá mole. Que ela tá no estado líquido. Olha só como é que ele vai fazer. Preste atenção. Ó, tá seco ainda, não tá mole ainda não. Daqui a pouco ela vai começar a brilhar. Ó, calma aí.
Eu achei que ele fosse tentar colocar, mas eu não tô vendo mole ainda. Eu não tô vendo que tá mole ainda. Ó, agora tá começando a brilhar. Ó. Agora aperta em cima. Tá vendo? Ele aperta com a pinça em cima e o conector fica no lugar certinho. Esse conector já estava estanhado? Sim, porque ele já estava usado. Ah, tá. Agora, essa aqui é uma das técnicas, tá? Você primeiro joga o calor. Joga o calor sem o conector, só que esse método, essa técnica, ela requer um pouco mais de prática, tá? Porque você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem que jogar calor e acertar o conector com a outra mão. É a melhor forma, porque você preserva o conector de não jogar calor no conector. Você joga o calor só na placa, você está jogando calor só aqui. E quando aqui tiver suficientemente quente, você vem com o conector frio e coloca o conector aqui, no lugar. Esse é o melhor jeito. É o que todo mundo faz. Só que quando a gente está começando, eu prefiro fazer até de outra forma. Eu passo a fita aqui embaixo, eu passo a fita aqui, só que por baixo da placa, pelo outro lado da placa. Eu passo a fita aqui, coloco o conector aqui em cima, deixo o conector dormindo aqui em cima, e aí eu jogo o calor por baixo. Quando eu vejo que amoleceu o estanho, eu aperto em cima e ele desce. Ou seja, ele já está no lugar. Só que esse aí é o melhor método. É até mais fácil depois que você aprende, que você está mais prático. Olha lá, é até mais fácil. Fica bem melhor desse jeito aí. Só que exige prática. Entendi. Ó, espera um pouco, tira o calor e espera um pouquinho. É o que ele está fazendo. Ele tirou o calor e espera um pouquinho, que é para quê? Para que o estanho seque. Secou, grudou, não sai mais. Ó, não sai mais. Deixa eu ver mais o que tem com esse vídeo aqui que ele vai fazer. Não, esse aqui acabou. Eu vou. Esse aqui a gente vai usar depois eu coloco o link caso vocês queiram ouvir o que está sendo dito na aula. E aí, agora a gente vai fazer tem um outro aqui, deixa eu mostrar esse outro aqui. Olha a diferença desse estanho. Esse é um outro aparelho. Esse também é placa vazada. Olha lá, ele está jogando calor. Ele está jogando calor na placa. Reparem aqui em cima. Olha como é que vai ficar olha como é que isso daqui vai ficar vai mudar completamente. Olha como é que essas soldas vão ficar amolecidas. Eu vou até voltar para vocês verem. Olha lá, olha a diferença. Olha como é que brilha. É. Agora ele vai limpar ali. Aquele conector que a gente acabou de ver, ele tinha sido a primeira vez que ele tinha sido removido. Esse que ele está removendo aí, ele já foi removido outras vezes, tá? Dá para ver pelo aspecto da solda. Ou seja, quando você pegar um telefone para mexer, para trocar um conector de carga, é bom você ficar atento a isso, porque se você for fazer isso para um cliente, você saber que esse telefone já foi mexido, tá? E aí você informar isso para o seu cliente, caso ele não tenha te falado, você fala, ó, esse telefone já foi mexido e então não deu para fazer do jeito que eu queria, porque ele já veio para cá todo mexido, e aí você pode, né, se explicar da maneira que você achar melhor. Mas esse aqui já dava para perceber que ele já tinha sido soldado no lugar. Olha que ele está passando fluxo, ó, passando aí
um excesso de estanho, como você pode ver. Ó. Eu não vi ele tirando o excesso, né? Será que ele vai usar... Ah, tá. Ele jogou um calor. Ah, então, terminou. Bom, eu achei que ele deixou muita solda e aí você corre um risco muito grande de juntar aqui um no outro, bem aqui, ó. Tá? Ele cortou o vídeo, então a gente não deu para perceber se ele teve que refazer. Mas talvez até não teve que refazer não, só cortou por cortar mesmo para deixar aí a edição mais dinâmica. Mas pelo que me parece aqui tinha muito mais estranho, principalmente aqui do lado. Então você pode passar, mas tem que tomar cuidado na hora de colocar, não apertar a solda e ela fazer uma barriga e acabar encostando aqui nesses conectores aqui. Vou aproveitar essa imagem para vocês verem uma outra coisa. Estão vendo essas duas linhas aqui, ó? Essa e essa linha aqui? Aham. Esse pino é exatamente o pino do positivo, tá? Exatamente o pino do positivo. Você pode ver que ele passa por esse diodo, aonde esse diodo, a corrente vai passar daqui para cá. Aqui ainda é positivo, aqui ainda é positivo, só que a corrente aqui só vai passar se tiver acima de uma quantidade certa e na orientação certa, ou seja, na direção da setinha do mouse mesmo. Porque se você inverter o conector, se você inverte um conector, você não estraga a placa, porque esse componente aqui, o diodo, ele também serve como uma proteção. Pois bem, se você precisar fazer um jumper, por exemplo, se essa trilha aqui romper, você pode raspar aqui em cima, tirar essa capa verde, achar o cobre e fazer uma linha de solda, seja com fio ou só com solda mesmo, fazer uma ponte. Essa ponte a gente chama de jumper, que seria aí uma fuga, né? Já que você quebrou a trilha aqui, ó, você pode recuperar ela aqui, ok? E aí quando você acaba de colocar o conector, você precisa fazer o teste de carga. Você vai colocar o cabo USB aqui, primeiro vai limpar, tá? Primeiro você vai lavar isso aqui com álcool isopropílico, tirar todo o resquício de fluxo, tá tudo sujo de fluxo aqui, ó, sujo de fluxo aqui, tudo sujo de fluxo. E por dentro também pode ser que tenha, então você vai lavar isso aqui com bastante álcool isopropílico e depois de secar, você vai colocar o cabo USB aqui com energia. Aí você vai colocar uma das duas pontas de prova em cima da carcaça do USB e a outra ponta de prova num componente que esteja no positivo. Se ele for invisível, se o positivo for invisível, você vai ter que experimentar um a um. Agora, se for visível, como você pode ver que o positivo está bem visível aqui, ó, você vai colocar outra ponta de prova bem aqui. Se você coloca uma ponta de prova, qualquer cor, tá? Qualquer cor. Você coloca uma vermelha ou preta aqui e a outra cor aqui em cima na carcaça, se o conector estiver bem soldado, você vai achar os 5 volts aqui. Achou os 5 volts aqui, trabalho bem feito, o trabalho já foi concluído. Alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Show de bola. Então, esse aqui já foi. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Bom, continuando do teste que eu acabei de falar. Depois do conector soldado, vocês podem ver que ele usou lá no outro lado da placa um componente que recebe a carga cheia.
ou seja, 5 volts. Muito raramente vai dar 5 volts, geralmente é 4.8 mesmo, 4.8, 4.7, 4.9 aqui no multímetro. Não tem cor, ele usou a cor certa, o preto no negativo, o vermelho no positivo, mas se ele tivesse usado a cor errada, ia aparecer um sinal de menos bem aqui no multímetro, ia aparecer um sinal de menos 4.8. É a única coisa que altera, é que ou aparece o sinal de menos, ou não aparece o sinal de menos. É só essa diferença se você errar as cores. Então, não tem com que se preocupar. Reparem que a carga está chegando na placa. Então, é esse o teste aqui que a gente vai fazer, tá? Como você viu, você pode usar um componente daqui de perto mesmo. Eu coloquei essa imagem porque ele está usando um componente bem longe, o que dá maior ênfase no que eu estou querendo dizer. É para testar a corrente na placa e não testar a corrente no conector, como a gente viu aqui, ó. Aqui você testa a corrente do conector. Aqui é testada a corrente no conector. Você não está sabendo se a corrente está chegando na placa. Você está testando no conector. Isso aqui é interessante para você fazer antes de remover esse conector e colocar em outra placa. Vamos ver se esse conector que está funcionando? Aí você coloca a carga USB ligada na tomada, faz esse teste, olha lá, 4.8 de novo, tá vendo? 4.8. Tá bom? Vamos remover ele. Removeu? Vamos trocar. Como você pode ver, ele está usando a pasta de solda. Ó, usou a pasta de solda. Aqui ele está mostrando a temperatura que ele está usando, 330 graus. Isso aqui é a temperatura do ferro de solda, que está em 400. Ah, professor, como é que você sabe que aqui embaixo é o ferro de solda e aqui em cima é o ar? Aqui, ó, você pode olhar por aqui, ó, estação de retrabalho SMD, é o ar quente. E aqui, no outro ele nem mostra, ele nem diz para o que é, só diz que é ó, on, off, ligado e desligado, que é o daqui. Esse é o ferro de solda, que está conectado aqui, ó. Ó, você pode ver pela linha, ó. Ó, a linhazinha, ó, on, off. Já esse daqui é o ar quente, ó, estação de retrabalho SMD. Viu? Fácil, fácil. Eu nunca nem tinha visto essa fonte, essa estação de retrabalho, mas bem fácil. E o vento, é bom lembrar que ele tem dois controladores, né? O controlador da temperatura e se o vento vai ser forte ou se o vento vai ser fraquinho. No 1 o vento é fraquinho, no 8 o vento é forte, está usando aqui menos da metade. É o que eu uso também. E aqui ele vai fazer o trabalho. Esse é o nosso terceiro conector de carga. Ó, dá uma olhada como é que ele... Ó, como é que ele derrete e volta aqui, ó. Como é que mexe. Já tá... Ah, tá. Porque aqui não tá molhado ainda. Ah, agora tá mexendo aqui, ó. Tá borbulhando aqui. E... prontinho. Repara que ele passou uma fita também no conector. Se ele está colocando o conector por último, não entendi o porquê da fita ali em cima não. Mas tem o áudio, de repente ele explica o porquê da fita ali. Eu não precisaria usar. Só usaria se eu fosse deixar o conector na placa. Olha lá, ele está reforçando agora ali, ó, com um estanho para evitar que, olha lá, para evitar que saia facilmente, ó. Tá reforçando, isso eu também faço, também já fiz, também já fiz. Também faço também esse procedimento aí.
Aí atrás é mais complicado fazer, tá? Inclusive ele tá fazendo meio estranho ali, ó. Porque às vezes, olha lá, juntou. Olha lá, juntou. E pra tirar isso daí, às vezes é complicado. Ó, tirar esse excesso aqui às vezes é complicado. Ó, ele vai passar a pasta, porque a pasta faz com que a solda se comporte de uma maneira mais você vê que o estanho ele se comporta de uma maneira mais que favorece mais pra gente, porque ela meio que ajuda com que o estanho é até estranho, parece até uma mágica isso daí, porque ela faz com que o estanho se aproxime mais um do outro, que tem que se aproximar, e se distancie mais do outro, que tem que se distanciar. Então é um negócio bem bacana. Difícil até de explicar, mas ajuda muito, favorece muito o trabalho. Bom, então é isso. Depois de trocar aquele testezinho, deixa eu ver se ele vai fazer o teste no final. Não, não fez. Tá aí o conector trocado. Então é isso. Vimos aqui 3 placas diferentes, como testar o conector antes de tirar e como testar o conector depois do serviço pronto para daí fechar o telefone e entregar. Tá tudo pronto.